Fala galera do canal It's On The Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Lobato e hoje eu trarei para vocês 12 bandas, 12 indicações, sendo 7 que eu tenho aqui na minha coleção, 5 que eu ainda não tenho nada, que são subestimadas na minha opinião e que deveriam ser mais conhecidas e mais divulgadas, e que fica um convite aí também aos canais, enfim, as pessoas que de repente têm o interesse em criar aí conteúdos, em fazer vídeos a respeito, né, que façam, porque eu sinto que existe realmente aqui no nosso país, pelo menos no Brasil, uma grande carência em relação a conteúdos dessas bandas, e que são bandas que uma quantidade considerável de pessoas curtem. São bandas que são clássicas, bandas já veteranas e que têm um trabalho muito grande. Algumas delas são gigantes ou nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou no Japão, mas acaba que no Brasil ou não chegou muito, né? E se for o caso aqui de alguns de vocês não conhecerem alguma dessas bandas, fica como indicação que vocês vão atrás de conhecer, que vocês possam ouvi-las aí e tirar as suas conclusões. E caso vocês já conheçam aí, que vocês tenham um conteúdo a mais aí no YouTube abordando esse tipo de coisa e também chamando outras pessoas para que possam fazer esse tipo de conteúdo, tá? Algumas delas eu já abordei aqui, outras eu falarei pela primeira vez, e a certeza é que em todas elas aqui eu irei em algum momento me aprofundar, adquirir itens a respeito delas para poder estar trazendo isso daí para vocês. Novamente eu digo aqui que parece muitas vezes que o conteúdo de música em geral, de heavy metal, de rock, de colecionismo de mídia física aqui no Brasil, fica muito restrito a uma meia dúzia de bandas, né? Normalmente de heavy metal tradicional ou de hard rock ali, uma ou outra coisa clássica, e não vai muito além disso, né? Então, claro, cada um com seu canal vai criar o conteúdo que lhe for melhor, né? Mas eu acho que nós precisamos também abordar determinadas bandas, principalmente quando não se tem aquela preocupação tanto com visualizações. Por exemplo, eu comecei a falar aqui da série de rock argentino, né? E é até o momento disso o vídeo menos visualizado do canal, muito abaixo dos outros. E eu continuarei falando ainda que seja 10 ou 20 visualizações cada um deles, né? Porque é uma coisa que eu quero abordar, eu gosto de falar e eu acho que é útil, pode ser útil para alguém esse tipo de indicação, né? Então, principalmente se você for um cara aí que não está tão preocupado com essa questão dos números, né? Que você aborde essas bandas, porque pelo menos eu, quando comecei o canal, uma das coisas que eu gostaria de trazer era essa parte diferente, né? De bandas que não são tão abordadas. Acho que já tem muita gente falando de Iron Maiden, de Metallica, eu falo de vez em quando aqui no meu canal também, mas eu procuro priorizar essas bandas que são menos exploradas, né? Para que mais gente possa conhecer, ou aqueles que conhecem possam acompanhar também. E até já faz um tempo que eu estou pensando em fazer esse vídeo aqui com um apanhado geral, né, dessas bandas, que como eu disse, com o passar do tempo, eu vou abordando aqui no canal, né? O Sandro do canal Vídeo da Parede fez um vídeo desse mesmo tema aí alguns dias atrás, vou estar deixando linkado aí para vocês. E esse vídeo que eu estou fazendo vem até na mesma hora, basicamente, até para fazer um complemento. Ele colocou bandas muito boas lá, que inclusive eu conheci através dele, né? Através do canal dele, como Praying Mantis, como The Cult, né? Que eu já ouvia falar, mas não escutava a banda, que é muito boa. Bonfire, que é uma banda excelente. Então tem ótimas indicações lá. E eu acho que meu gosto, ou pelo menos as bandas aqui que eu vou trazer, são um tanto diferentes. Então tenho aí um conteúdo a mais para fornecer esse material para vocês. Não são bandas novas, não são novidades, não são coisas obscuras, mas são bandas que muitas vezes são deixadas de lado aqui no nosso país, principalmente, né? Não tem a repercussão que deveriam pelo tamanho, pela importância, pela qualidade que elas têm. Então é isso que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje, logo depois da vinheta. Então, caso você não seja inscrito, já sabe, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações, deixe o like se você gostar do vídeo, deixe o dislike se não gostar, não tem problema nenhum, mas dê esse feedback, siga a página no Instagram que sempre está com o link aí na descrição, considere ser um membro do canal e sempre deixe o seu comentário, fale se você concorda de mim, se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você acha que são subestimadas mesmo, se não são, outras indicações, e quem sabe a gente pode colocar aí no canal mais adiante. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer é indicar outros dois canais, né? Até pegando esse gancho, né? Que eu sei que são canais que já estão abordando e vão abordar em certos momentos bandas que não são tão faladas, né? E que na época que eu fiz aquele vídeo com essas indicações, eles ainda não existiam. Um deles é o canal The Music Box, né? Que é um inscrito aqui do canal que acompanha tal e que criou um canal muito bacana. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo. E o outro é o canal
Mídia é o canal, que é o canal do Val Stones, né, do Rivaldo, que apareceu aí no último vídeo a respeito dos Rolling Stones. Quando eu publiquei o vídeo ele ainda estava colocando o canal no ar, mas agora já saiu o primeiro vídeo, ele vai tratar de coleção, ele vai tratar de música lá junto com a filha dele, bem interessante a proposta. Então esses dois canais de Music Box e Mídia é o canal estarão na descrição aí, eu peço para que vocês se inscrevam, por favor. Então sem mais delongas, né, eu vou começar aqui pelas duas, que eu já abordei no canal bastante, né, continuarei abordando, né, mas eu vou citar aqui só de passagem, né? O Blue Oyster Cult, né, que é uma banda aí americana de hard rock, enfim, de rock and roll de maneira geral, né, digamos assim. Tem uma discografia muito vasta, a maior parte dela está aqui nessa caixa. Então já abordei aqui no canal em alguns vídeos, posso deixar alguma coisa aí no card para vocês. Para mim, inexplicável como que essa banda tem tão pouco conteúdo aqui em língua portuguesa. Eu lembro do André Zils, que foi o primeiro a trazer vídeos especificamente sobre o Blue Oyster Cult. Também teve um vídeo lá do Vitão Bonesso, né, no canal da TV Edifier, que é um vídeo já antigo, que ele faz a resenha, se eu não me engano, do Fire of No Origin, e depois disso não se encontrava mais nada, né? E aí eu comecei a fazer também alguns vídeos abordando a discografia, a coleção da música, enfim, né? E eu acho que seria muito interessante que mais pessoas conhecessem, porque é uma banda incrível. Outra que eu já falei bastante aqui no canal é o Roxy Music, né? Essa daqui é uma das últimas aquisições que eu fiz em relação à banda. Esse LP aqui, essa coletânea dupla, muito boa, né? Mas eu tenho aqui a discografia completa e já fiz vários vídeos a respeito também. Roxy Music, uma banda britânica, né? Da qual saiu muitos músicos muito famosos, como Phil Manzanera, né? Que trabalhou com o David Gilmour na sua carreira solo, gravou alguma coisa com Pink Floyd também. Acho que lá no Endless River tem a participação dele. Saiu o Brian Ferry, que tem uma carreira solo brilhante, né? Um dos maiores intérpretes da música, das melhores vozes, sem dúvida nenhuma. Saiu o Brian Eno, que tem uma ótima carreira também solo e foi um grande produtor, produziu bandas como U2, como alguns discos do David Bowie. Então uma banda muito grande, com uma repercussão muito boa, esteve ativa entre 72 e 82, agora está reunida aí, de tempos em tempos faz reuniões. Mas assim, é uma banda muito interessante e que basicamente, né, não se encontrava nada a respeito tanto do Blue Oyster Cult quanto do Roxy Music, raros os casos aqui no Brasil, e eu comecei a gerar algum conteúdo a respeito dessas bandas, né? Em termos de visualizações, foi ali dentro da média, né? Até um pouquinho mais do que eu esperava, a repercussão, mas assim, eu fiquei muito contente com o feedback das pessoas, falando aí, agradecendo pelo tipo de conteúdo, porque são bandas que têm fãs, também tem pessoas que acompanham aqui no Brasil e que infelizmente acabam não tendo um tipo de conteúdo direcionado a elas, né? Mas fica aí a minha indicação, não vou me estender muito nessas duas, porque eu já falei demais a respeito delas aqui no canal e continuarei falando, né? Outra, recentemente eu adquiri aqui, né? E eu tô priorizando primeiro adquirir alguma coisa em mídia física para poder falar deles aqui no canal, mas é o Status Quo, né? Eu peguei esse box triplo aqui, né, com CDs em acrílico, que são 3 coletâneas, que trazem boa parte da carreira da banda, várias das principais canções que eles gravaram. Também é uma banda de rock britânica bem raiz mesmo, né? Tem uma carreira incrível aí, bem duradoura do Status Quo, uma discografia bem extensa. E esse daqui é o primeiro item, né, o meu ponto de partida, até para conhecer, não vou dizer que eu conheço a discografia completa do Status Quo, mas eu tenho me aprofundado na banda, é uma banda que eu gosto muito, e que vale a pena você ter pelo menos uma coletânea, um disco ao vivo na sua coleção, né, e eu acho que é uma banda que não tem explicação, não tem lógica não estar sendo falada, não estar sendo abordada, devido ao tamanho, da importância da banda, da influência que ela tem e da qualidade dos seus músicos, né. Então o Status Quo fica sendo uma outra indicação aí, para quem não conhece, né, ou para quem já conhece e conhece pouco, se aprofundar nela, porque é uma bandaça espetacular, né? Deixar aqui de novo. Outra banda, né? Tem umas aqui que talvez vocês possam divergir, falar, mas não chega a ser subestimado, né? Eu até nem expliquei isso, mas os critérios que eu uso aqui não é a questão do tamanho delas lá fora, é em relação à criação de vídeos, de conteúdo, de podcast, seja lá o que for aqui, no Brasil. Até mesmo o lançamento de discos, né? São bandas que são pouco exploradas pela mídia de música em geral, mesmo dentro do nosso nicho, mesmo daquelas que falam de rock e metal. Então uma outra que eu acho que sofre desse mal, e é uma banda espetacular, é o Michael Schenker Group, né? Tem aqui o álbum de estreia deles, também tem o último álbum que a banda lançou, pretendo pegar mais coisas, né? E que é uma banda espetacular, né? O centro aqui é o guitarrista Michael Schenker, irmão lá do Rudolf Schenker do Scorpions. Michael Schenker gravou o Lonesome Crow, o primeiro disco do Scorpions, depois saiu
para fazer parte do UFO, gravou discos sensacionais com o UFO e depois formou a sua banda, né, o Michael Schenker Group. Teve várias fases diferentes, vários vocalistas, mas tudo que gravou é muito interessante. Mas caso você nunca tenha escutado, comece por esse aqui, que é o álbum de estreia, que ele é maravilhoso. Tem aqui músicas como Armed and Ready, Cry for the Nations, que eu acho incrível essa música, Victim of Illusions, Into the Arena, basicamente tudo aqui é um grande destaque. Então, Michael Schenker Group também é uma banda aí que é pouco explorada, pouco falada, e que eu acho que vocês deveriam conhecer aí ou se aprofundar na discografia da banda. Quem gosta de um hard rock, de um heavy metal bem tocado aí, com certeza vai gostar desse grupo do Michael Schenker. Passaram grandes vocalistas por lá, como por exemplo o Graham Bonnet, que eu gosto tanto. Em breve eu estarei falando sobre isso também, né? Então fica a indicação do MSG, né? O Michael Schenker Group. Outra banda aqui é o Dokken, né? Inclusive o Dokken, eu tenho aí um item deles para chegar muito interessante lá da iMusic, porque eu vou começar a fazer também aqui no canal a discografia comentada do Dokken, né? Quando eu descobri o Dokken, eu fiquei assim abismado de como que... acho que foi por acaso, né? Eu sou muito fã de professional wrestling, né? De wrestling profissional, luta livre, basicamente tem lá a WWE. E tem uma época que eu estava acompanhando a empresa NWA, né? New Wrestling Alliance, no YouTube. E a introdução do show deles lá era a música Into the Fire, do Dokken, né? E aí eu procurei, achei lá, cheguei ao Dokken por conta dessa música, por conta desse show aí de luta livre, e a partir daí fui explorando a discografia da banda e ouvi uma ou outra menção, sim, em outros canais aí agora, mais recentemente, que tem falado a respeito. Porém, é uma banda muito pouco falada pro tamanho que tem essa banda, né? É uma banda que tem nada mais nada menos do que George Lynch nas guitarras, que é um dos maiores guitarristas de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Tem uma discografia talvez um pouco irregular, mas os 5 primeiros, que são os que estão para chegar para mim aí, são incríveis e eu vou estar abordando no canal sem dúvida nenhuma. Quem gosta de hard rock, né, e aqueles que chamam, né, até de forma, como é que eu posso dizer, pejorativa, de farofa, né, mas não tem, para mim não tem problema nenhum. Quem gosta de um bom hard rock farofa aí, de um glam metal, de um hard metal, vai adorar aqui o Dokken, sem dúvida nenhuma. Esse daqui é o acústico, que eu recomendo que todo mundo escute, porque é um dos melhores discos acústicos de todos os tempos. Mas tá para chegar para mim aí alguns itens do Dokken que eu vou estar abordando no canal, para que mais pessoas aí possam ter uma referência a respeito dessa banda, né? Quem dera eu tivesse descoberto o Dokken antes, né? Mas pouco se fala a respeito da banda aqui no nosso país. Outra banda também, essa daqui é um grande fenômeno americano, né, digamos assim, é o Cheap Trick, né, uma banda aí clássica, acho que já desde a década de 70 em atividade. Esse daqui é o último disco deles, que eu inclusive trouxe aqui no canal na época, falando de 2021, esse disco que foi o disco do ano, para mim, o melhor disco de 2021, e olha que a concorrência era pesada. Esse disco aqui é uma aula de rock and roll, né, o In Another World, e o Cheap Trick, cara, é sem erro, a discografia deles é extensa, eles têm uma certa fórmula, né, no seu som, mas assim, todos os discos são de extrema qualidade. E eu destacaria também o Live at Budokan, né? Para mim o melhor disco do Cheap Trick é esse ao vivo, que foi lançado lá na década de 70. Para mim é um dos melhores discos ao vivo da década, de todos os tempos. Eu estou indo atrás também em breve de conseguir ele, porque é uma verdadeira obra-prima, né? E o Cheap Trick é aquelas bandas tipo Blue Oyster Cult, né? Enfim, fenômeno americano. Fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Excursiona, enche ginásios nos Estados Unidos. No Japão também tem um sucesso bem interessante, mas acabou não saindo muito aí, principalmente no Brasil, né? Até me surpreendeu esse disco aqui ter saído nacional pela BMG, né? O de 2021. Mas é uma banda que vale a pena ir atrás aí. Eles têm um box nesse mesmo modelo aqui do box do Blue Oyster Cult, que traz a discografia quase que completa do Cheap Trick, e que provavelmente eu também estarei indo atrás aí, porque é a forma mais rápida e barata de alcançar a discografia da banda, né? Porque se for comprar os itens individualmente, principalmente em LP, aí já não há condições para fazer isso. Mas vale a pena você ter pelo menos uma coletânea, ou esse ao vivo no Budokan, que vocês vão ver que é uma bandaça, o Cheap Trick, rock and roll assim também, direto ao ponto, fórmula simples, mas muito bem tocado, ótimos refrãos, incrível, incrível a banda. Outra, e essa daqui talvez seja que gere um pouco mais de, talvez de polêmica, né, de colocar aqui nos álbuns, nas bandas subestimadas, mas eu considero, é o ZZ Top, né? O ZZ Top, eu tenho aqui essa caixinha com os 10 primeiros discos de estúdio da banda, tenho também uma coletânea lá de 50 anos, né?
É uma banda que eu vou trazer no canal também a discografia comentada álbum a álbum. Essa daqui já tem um pouquinho mais de conteúdo em português, de canais aqui de mídias brasileiras falando sobre ele, mas eu acho que é um dos melhores trios de todos os tempos, né? Os ZZ Top é uma banda incrível que tem ali uma coisa bem hard rock, com blues, com um pouco de southern rock, né? Uma fórmula incrível que o ZZ Top desenvolveu e que é uma banda com uma discografia muito regular também, com grandes clássicos e que eu acho que merecia mais atenção da nossa parte aqui no Brasil, os canais brasileiros, enfim. Então vou estar trazendo mais coisas a respeito deles, né? Esse box aí, ele às vezes aparece bem baratinho lá na Amazon. Tem a original album series deles, que para quem quiser ainda mais barato, melhor custo-benefício. Mas eu recomendo aqui essa caixinha de CDs lá, né? Que vem com os 10 primeiros de estúdio, que já vai dar uma boa ideia para vocês do que é o ZZ Top, da carreira do ZZ Top. Uma banda que eu acho que tem que ser mais explorada por aqui também. E aí, para encerrar esse vídeo, brevemente as 5 aqui que eu ainda não tenho nada deles na coleção, mas que é uma das prioridades do ano aí, estar encontrando aí itens deles. Uma delas é a banda Sweet, né, uma banda também da década de 70 ali, banda que tem grandes clássicos como Love's Like an Oxygen, Ballroom Blitz, enfim, grandes músicas, Fox on the Run, que são muito populares, as pessoas provavelmente até conhecem as músicas se colocar para tocar aí, mas não vai associar com a banda. E a banda tem uma carreira muito sólida, muito boa, ótimos discos ao vivo também, e eu vou estar buscando aí no mercado alguma coisa do Sweet, né, para ouvir, escuto muito no streaming, e é uma banda que está nativa aí até hoje, embora muitas mudanças de integrantes, eu acho que só tem um integrante original, mas vale a pena conferir a banda Sweet, tá? Vou estar deixando a lista aí depois na descrição. Outra banda também clássica aí de muito tempo é o Electric Light Orchestra, né? A banda do grande Jeff Lynne, né? Que tem aqui o Traveling Wilburys, que é um super grupo que ele participa. Infelizmente do Electric Light Orchestra, ou ELO, né? ELO, para poder resumir, ficar mais fácil de falar o nome da banda, é uma das bandas mais incríveis de todos os tempos. O som que eles fazem é uma coisa fenomenal, assim. Qualquer disco que você pegar ali do começo da carreira da banda, você vai ver que da primeira à última faixa é uma coisa muito bem construída, uma composição muito bem feita, um instrumental, né? O baixo da banda, a bateria, em algumas músicas ali você tem instrumentos de corda como o violino, enfim, é muito bem trabalhado, né? É uma banda incrível, o Electric Light Orchestra, e que também, de uma maneira incrível, pouco falada, pouco abordada aqui no nosso país. Outro caso aí é a banda suíça Crocus, né? Que é uma banda de hard rock. Muitos dizem que é o AC/DC suíço, né? Eu até demorei um tempo para ouvir, porque falei, poxa, deve ser tipo o Airborne, né? Que é uma cópia do AC/DC, mas não tem nada disso pra mim, tá? A banda tem um ou outro elemento ali que lembra o AC/DC, mas pra mim chega a ser até melhor tecnicamente, né? O Crocus. Então é uma banda que tenho todo o respeito do AC/DC, tenho coisa na coleção, gosto muito da banda, mas eu acho o Crocus uma banda fenomenal, né? Tenho escutado bastante aí no Spotify, não tenho nada ainda deles na coleção, mas tem ótimos refrãos, um trabalho de guitarra muito bom. É uma bandaça mesmo de hard rock lá da Suíça, que eu acho que vocês, caso não conheçam, deveriam dar uma oportunidade aí, pouco falada também. E outras duas bandas, né, são lá daquele movimento da New Wave of British Heavy Metal, que tem nomes como Iron Maiden, como Saxon, até mesmo o Samson ali, que revelou o Bruce Dickinson para o mundo, que o pessoal costuma conhecer. Mas tem muita coisa, e eu também vou me dedicar em algum momento a falar sobre o lado mais obscuro da New Wave of British Heavy Metal, né? Trazer aqui os principais discos, bandas e tal. Já fiz um vídeo aqui, vou deixar no card para vocês, a respeito do Witchfinder General, né? Apesar de não ter nada na minha coleção ainda, eu falei lá no It's Only Rock and Roll Indica, um dos percussores aí do Doom Metal, uma banda muito inspirada no Black Sabbath, e que tem 2 discos fenomenais ali na época, né? Então fica uma das indicações também, o Witchfinder General, e a outra é a banda Demon, né? Que apesar desse nome não tem nada de satânica, né? De obscura, né? Talvez até o próprio nome tenha afastado aí algumas pessoas, né? Dado um certo medo, um certo receio, né? Mas é uma bandaça, cara, que toca demais, as guitarras, enfim, muito bem produzida. Tem grandes discos ali, como Night of the Demon, como o Unexpected Guest. Tem um disco ao vivo deles incrível no começo da década de 90, que é o One Hell of a Night. Então acho que vale muito a pena também buscar pela banda Demon, que ali na New Wave of British Heavy Metal, para mim é um dos destaques. Eles têm alguns dos melhores discos desse período e praticamente não se fala, praticamente não se aborda por aqui. Então ficam aí as minhas 12 indicações.
Vou estar deixando os nomes aí na descrição do vídeo também das bandas que foram faladas, para que vocês possam com calma ir escutando caso não conheçam, né? E podem esperar aí da minha parte que, independente de número de visualizações, de repercussão, claro, se você apoiar, deixando o like nesses vídeos, compartilhando nos grupos, comentando, dando seu feedback, eu vou ficar muito feliz. Mas independente de qualquer coisa, vocês podem ter certeza que, assim como eu fiz com Roxy Music, com Blue Oyster Cult, eu estarei trazendo outras bandas mais obscuras aqui, né? E fico muito feliz que tenha outros canais fazendo, como por exemplo lá o canal do Sandro Lindo à Parede, também está aí na descrição, quem quiser ver o vídeo dele. Conheci muitas bandas ali a partir do trabalho dele, algumas que estão naquele vídeo ali. E tem outros canais também, como os dois que eu indiquei hoje, alguns outros que eu indiquei no último vídeo, que estão fazendo esse trabalho. E a gente tem que valorizar. Porque chega uma hora, gente, vamos ser sinceros, que enche o saco, né? A não ser que você seja um fã fanático, vocês sabem, Rolling Stones é a minha banda favorita. Vocês vão falar, mas o seu canal também, talvez metade dos vídeos tenha alguma menção, pelo menos aos Rolling Stones, quando não são vídeos dedicados, sim. Porque eu gosto muito da banda e pretendo falar dela. E os Stones, vocês sabem que é uma banda que, apesar do seu tamanho ser uma banda gigante, quase não se fala, quase não se aborda aqui no Brasil, comparado com outras bandas, né? Mas, de qualquer forma, eu trago também de tempos em tempos esses conteúdos, né? Eu acho que é importante a gente fazer essas bandas conhecidas e que o pessoal possa ter acesso e que possa ter um meio de discutir as obras desses artistas, né? É muito chato muitas vezes a gente conhecer alguma coisa e às vezes dá a impressão, pô, será que só eu escuto Yellow aqui no Brasil? Será que só eu escuto Status Quo aqui no Brasil? E é justamente essa mensagem que eu quero passar para você aí, espectador do vídeo, né? Não é só você, e eu pretendo criar conteúdos a respeito dessas bandas, podem ser bandas que vocês gostam, né? E eu peço que vocês deixem aí nos comentários também sugestões de bandas, de repente eu já ouvi, esqueci de mencionar, de repente eu não ouvi e posso conhecer ele e vir a gostar, né? Para que a gente possa trazer algumas coisas menos previsíveis, digamos assim, aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aí os comentários, como eu disse, com as sugestões, as indicações de vocês. Deixe o like se você gostou, compartilhe aí com os amigos, considere ser um membro, deixe a sua inscrição. Valeu e até a próxima.